alegria poder compartilhar com você os conhecimentos de mais um livro. E o tema do nosso livro de hoje é Como Estudar a Bíblia. Foi escrito por Jack e traduzido por Elias Santos Silva. E aí, você sabe como estudar a Bíblia? Se não sabe, irá aprender nesse vídeo um pouquinho mais de como estudar a Palavra de Deus. Porque quando a gente estuda a Palavra de Deus, a gente cresce em conhecimento do céu, conhecimento de quem é Deus, e é bom demais. Mas antes, já deixa o seu like aí nesse vídeo para abençoar esse canal. E vamos lá ver o que o autor nos ensina de leitura da Bíblia. E o autor começa nos trazendo uma carta de amor, de um jovem que recebe uma carta da sua amada. E aí ele lê essa carta com toda empolgação. Ai, como é bom ler essa carta, receber uma carta da pessoa amada e ler, e a pessoa grava ali na sua mente cada palavra daquela carta de amor. E a pessoa que está lendo também a sua carta de amor, ela fica pensando, ai, como essa pessoa me ama. E ela vai ficar pensando nessa carta, nas palavras, por muitos e muitos dias. E vai até comentar com seus melhores amigos que recebeu uma carta do amado, uma carta da amada. E aí ele fala pra gente bem assim, a Bíblia, ela é a carta de amor para nós. Olha que sério! Então nós devemos ler a Bíblia como se fosse uma carta de amor para nossas vidas. Assim como o jovem. E a jovem que recebe a carta de amor, ela lê com toda a dedicação, com toda atenção, ela lê ali prestando muita atenção naquela carta. E ela faz questão de ler cada palavra, entender cada palavra, o sentido, o que está passando, a emoção que está passando cada palavra. E é assim que o autor fala que nós devemos ler a Bíblia. Será que a gente tem se empenhado em ler a palavra de Deus, em ler a Bíblia como se fosse uma carta de amor? Porque a Bíblia é a carta de amor de Deus para mim, para você. Olha que coisa linda! Como é lindo estudar a palavra de Deus. Então esse livreto vai nos mostrar que nós devemos ter algumas habilidades para estudar a Bíblia, para entender a Bíblia. Então esse livreto vai nos ensinar e nos ajudar a ter habilidades para ler a Bíblia. Porque a Bíblia, como diz o autor, é cheia de poema, ela é cheia de histórias, de narrativas. Então é necessário que nós devemos ter algumas habilidades, alguns conhecimentos, como conhecimento de tipologia textual, porque alguns textos são parábolas. Por vezes é necessário a gente ter um entendimento de geografia, para a gente entender como que era o povo daquela época. Era necessário também conhecimento um pouco de história da Bíblia. Como era o povo naquela época? Jesus estava querendo dizer o que com isso daqui? Para aquele povo. Paulo estava escrevendo para aquele povo. O que ele disse para aquele povo? Como aquele povo estava vivendo naquela época? Então é necessário a gente ter algumas habilidades para a gente entender melhor a palavra de Deus. Dessa forma, se nós queremos ler a Bíblia, o autor nos fala que nós devemos seguir 3 passos para compreensão e aplicação das escrituras na nossa vida. Sendo que o primeiro passo é necessário a gente ter uma compreensão. A gente está lendo um texto da Bíblia, a gente não ficar só ali no versículo. A gente leia todo o contexto para saber como que era a história, como que era o povo naquela época, como era o mundo daquela época, daquela pessoa que você está lendo, que você está estudando, como era a região que ela vivia. Então você vai ter esse aprofundamento e você vai ter uma compreensão melhor de como era o povo daquela época e por que aquilo estava sendo dito para elas. E aí, quando você tiver essa compreensão, agora você vai falar, e como isso se aplica agora na minha vida? E aí você vai poder aplicar agora no seu mundo atual. E o terceiro passo é, nós devemos considerar que a Bíblia é uma literatura, é um livro. Assim como literatura antiga, grega, romana, literatura moderna e por aí vai. Então nós devemos entender um pouco de quê? De linguagem, nós devemos entender um pouco de tipologias textuais. O que é uma narrativa? Você sabe o que é uma narrativa? O que é uma parábola? O que é uma história? O que é um poema? E aí nós vamos compreender a palavra de Deus. O que é os livros históricos? Por que é histórico?
E aí você vai tendo essa compreensão. Isso vai facilitar o quê? Quando você vai estudar a palavra de Deus. Se você tem conhecimento sobre pouquíssimo sobre essas coisas, já vai te ajudar muito a entender muitas partes da Bíblia que às vezes traz confusão para nós mesmos quando estamos estudando a palavra de Deus. Terceiro passo, o autor fala pra gente que nós devemos estudar a Bíblia cuidadosamente e em oração. Como assim? Porque nós temos que ter o cuidado para a gente não acrescentar coisa e para aquilo que nós estamos lendo não ser uma interpretação errada do que realmente quer dizer a palavra de Deus. Em oração, por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos nela e oramos, o Senhor vai fazer o quê? Nós entendemos. O Espírito Santo de Deus vai descortinar, vai abrir a nossa mente para a compreensão da palavra de Deus. E vai se tornar mais fácil. Talvez um tema que é difícil para você. Você leu uma, leu duas, estudou, leu algum outro estudo sobre aquilo, leu um comentário, usou o dicionário bíblico para saber alguma palavra que está ali que você não tem conhecimento. E aí, quando você vai orar, ou quando você está meditando na palavra, o Espírito Santo vai começar a falar bem assim para você. Olha, aquela palavra lá, aquele versículo, aquela passagem, ela quer dizer isso. E aí você vai falar, nossa, olha, eu tô entendendo a palavra de Deus. Porque agora você não vai estar só lendo por ler, você vai estar estudando a palavra de Deus. O autor nos fala que quando a gente for ler a Bíblia, procurar não ler aquela Bíblia com linguagem mais rebuscada que tem, linguagem difícil. Procura ler uma que seja íntegra, né, que tenha toda essa integridade na palavra, do que está sendo dito. Então você procure uma linguagem mais fácil de ler, de compreender, e depois você vai passando para as mais difíceis. Então a leitura da Bíblia é todos os dias, é um hábito. Você tem que ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Você lê uma porção da palavra de Deus, estuda, medita, e aí você vai aprendendo. O autor ainda fala que depois que você leu, ele deixa perguntas aqui no livro para te ajudar melhor nesse estudo da palavra de Deus, do que você tem que fazer em cada passo desse. E aí ele fala para você assim, ó, fala para nós que nós devemos estudar. Depois que você leu, depois que você estudou, você anotou, você pesquisou, aí sim, você passa para ouvir o que os outros estão falando daquilo, ler um estudo sobre o que está falando, para você saber se a sua interpretação também está de acordo com o que os outros já interpretaram. Então, os comentários bíblicos são muito importantes para você ler também. Então, são N coisas que às vezes a gente só lê assim, chega no final a gente nem sabe sequer o que disse o versículo ou todo ali do que você leu. E é interessante aqui frisar mais uma vez, não leia só o versículo ali, ó. Tem pessoas que abrem a Bíblia, aí lê aquele versículo ali e pronto. Não, leia o contexto do que está falando ali. Depois procure ler outros livros, outras coisas que falem sobre aquilo também. Isso vai fazer você ter uma compreensão melhor, vai fazer você entender melhor, vai fazer você se sentir que você agora sim entendeu, que você não vai esquecer aquilo dali, que você realmente aprendeu. Então não fique ali só no versículo. Aí tem gente que decora um versículo lá e depois quer ainda fazer daquele versículo. Não, mas às vezes ele nem dá para aplicar na sua vida hoje. E talvez aquele versículo não é daquela forma que você entendeu. Mas se a gente lê ele só, ele puro, ali cru, a gente tem uma interpretação diferente do que quando a gente lê ele no todo, no contexto, que quer dizer. Dessa forma, quando a gente estuda a Bíblia, a gente deve ter em mente que o Espírito Santo de Deus não inspirou a Bíblia para nos confundir. Pelo contrário, ele inspirou a Bíblia para ser o nosso manual de fé, a nossa regra de fé, para facilitar a nossa vida e não para trazer confusão. Porque o Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se você leu algo, te deixou confuso, você não entendeu, é porque você tem que ler mais, você tem que estudar mais. Estamos aí, começando o ano, e que você esmere a ler a palavra de Deus, que você busque isso, coloca isso de projeto, de propósito na sua vida. Se você nunca leu a Bíblia toda, nunca estudou a Bíblia toda, procure esse ano ler a Bíblia toda, se dedicar, se esmerar,
em crescer na palavra de Deus. E o Senhor vai te honrar. Você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser muito diferente lá no final do ano. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, aproveita e já se inscreva no canal para ser muito mais bênção para a vida de outras pessoas. E ajuda esse canal a crescer. Eu conto com você aí do outro lado, hein? Para fazer esse canal crescer e alcançar muitas vidas. E já aproveita aí que você já está aí, ó, se inscrevendo e já deixa o like nesse vídeo para ele ser recomendado para muitas outras pessoas. E assim, com essas atitudes tão simples, você já está contribuindo para a palavra de Deus chegar em muitas outras vidas. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo vídeo!